Boa noite, pessoal. Vamos fazer a legenda e a margem aqui, como eu pedi na última aula. E eu vou utilizar, a primeira coisa que eu vou utilizar é o comando linha. E aqui eu vou fazer o formato das duas folhas A3 e das duas folhas A4. Meu mouse não está funcionando a parte de focar. Agora a gente vai fazer a folha em formato paisagem. Aqui a gente tem as duas folhas A4. Vamos fazer nas duas, depois a gente só repete o processo para fazer a folha 3. Então a primeira parte é fazer as margens, como a gente tinha falado, a gente vai usar esse comando deslocar, para deslocar 20 milímetros a partir da margem direita, esquerda, e todas as demais margens a gente vai usar o mesmo comando com 10. Agora a gente vai usar esse comando aparar para tirar essas partes que está sobrando. Lembrando, gente, que cada desenhista vai ter o seu jeito de trabalhar, então tem muitas formas diferentes da gente conseguir o mesmo resultado aqui, nesse caso. Uma vez feito a margem, a gente vai fazer a linha de marcação de centro. Como eu fiz da última vez, eu vou fazer uma linha de 10 centímetros aqui, e eu vou usar essa linha para copiar onde eu preciso. Então, eu vou fazer uma cópia dessa linha, ó, utilizando esse comando copiar aqui de cima. Eu clico no comando, aperto o Enter, seleciono um ponto base, eu quero pegar o ponto do meio dele, ó. O meu está desativado. Então eu venho aqui nesse O Snap e marco o ponto do meio. Eu venho aqui e defino o meu ponto do meio. Uma vez definido, eu coloco aqui nesse meio, aqui nesse meio aqui de cima e nesse daqui. Fazendo a mesma coisa para a parte de cima, apago essa linha aqui que eu usei para auxiliar. Vou fazer a linha 0,10, para fazer, aperto o ESC e vou fazer as cópias. Vou selecionar essa linha aqui, vou selecionar o ponto do meio, que é o triângulozinho, vou dar um Enter, fazer de novo, que deu errado, copiar, seleciono o objeto que eu quero copiar, defino esse ponto do meio, está muito pequeno. De novo, copiar, selecionar o objeto, vou selecionar o ponto do meio como base, e agora eu vou selecionar o segundo ponto várias vezes para fazer como eu queria aqui, ó. Beleza? Aí a gente viu que tanto as margens como esses pontos em volta, eles precisam ter 0,7. Então a gente vai vir aqui na parte de propriedade. Primeiro a gente vai selecionar todas essas linhas que vão precisar ter 0,7 aqui.
e aqui. A gente vem aqui em propriedades e já coloca que ela vai precisar ter 0,7 como manda a norma, certo? Como eu falei na aula, ela não vai aparecer de cara aqui, mas se eu vier aqui nesses 3 pontos, colocar a espessura da linha e selecionar esses pontos, aí vai aparecer a espessura de 0,7. Para fazer a legenda, a gente vai pegar lá no arquivo que está no AVA, nossa pasta de desenho. A gente vai usar essa legenda padrão aqui para fazer, no caso, o nosso desenho. Eu vou deixar o desenho aqui do lado e vou só reproduzir. Vocês façam o mesmo aí na casa de vocês, certo? A primeira coisa que eu vou fazer, eu só vou utilizar uma dessas folhas e depois eu vou fazer a cópia dessa legenda na outra margem. Então eu vou fazer nessa folha aqui que eu gosto mais, essa folha em formato de paisagem. Então eu venho aqui, ó, eu sei que a minha legenda ela precisa ter 45 de altura e 180 de largura. Então eu venho, coloco 45 no deslocar, coloco 180 nesse daqui, certo? Vou no aparar, corto esse e esse. O tamanho dessa linha da legenda, ele precisa ser de 0,7. Já está com 0,7, então está tudo certinho. Vou usar o deslocar e vou fazer as paralelas. Eu tenho 3 paralelas com 15. Então coloco 15, seleciono a primeira e clico 2 vezes na direção que eu preciso, certo? Aí eu tenho outra paralela que ela vai ter 30. Eu tenho essa paralela aqui. Depois eu tenho uma paralela com outra paralela com 120. Ficar pensando, gente, para fazer desenho. Aí a gente tem uma paralela com 60. A gente vem e utiliza o aparar para fazer os cortes. Então a gente tira essa e essa. Nesse pedaço é onde vai ficar o desenho, a parte escrito ifs. Aqui em cima a gente deixa esse espaço todo selecionado para a parte de projeto. Aqui embaixo aluno. E aqui a gente coloca a representação do diedro. A parte que vai escrever aqui em cima unidade e ficou faltando a parte de turma. Então a gente volta aqui no deslocar e coloca 30 para cá, né? E depois a gente vai apagar essa parte daqui e essa parte daqui. Isso aqui foi a parte da legenda, certo? E depois eu vou falar mais da parte específica sobre o texto e o formato das linhas. Quem quiser fazer, já pode fazer, mas eu deixei agendado com vocês que eu não faria isso durante a aula. Uma outra parte que eu falei com vocês que a gente precisava fazer era definir o sistema de coordenada, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a linha de 0,35 e vai fazer o comando. Ela precisa ter 5 para cima e 5 para cima, não é? Se vocês olharem lá na norma, vai estar falando isso. Outra coisa que ela vai precisar ter, vamos só confirmar se ela está com um formato de 0,35, que é o que precisa. Não, está com 0,7. A gente precisa que essa linha tenha 0,35, essa e essa. Então a gente coloca as duas com 0,35. E agora a gente vai traçar paralelas a partir dessa daqui com 50, para o lado de cá e para o lado de cá. Então a gente vai pegar aqui, ó,
Eu vou fazer assim, às vezes não é o jeito mais inteligente de se fazer. Eu vou fazer porque já comecei a fazer mesmo. Então a gente vai pegar e vai colocar aqui, ó. Pega pra cá, traça 50 pra cá, 50 pra cá, e a gente sabe que se a gente fizer mais 50 aqui, ó, ela vai passar da linha. E a regra fala que a gente tem que fechar de acordo com a margem. Então, eu não vou fazer essa última de 50. Vou voltar a fazer com 50 pra cá, a mesma coisa pra cima. Aqui vai passar, então a gente não faz e faz para baixo. 50 também fazendo para baixo. A gente vai cortar tudo que está sobrando. Vai parar aqui, ó. Tananã, tananã, tananã. Deixa eu ver se eu consigo pegar só essa daqui. Consegui. A gente sabe que essas aqui paralelas, elas vão estar com 0,7, mas elas não podem ficar com 0,7. Elas têm que ter 0,35. Só as linhas do centro que vão poder ter essa espessura de 0,7, certo? Então aqui a gente vem e coloca 0,35. Shows! Se a gente vier aqui agora confirmar, pegar só uma linha dessa, a gente vai ver que ela já está com 0,35. Por último, não menos importante, a gente tem que fechar esse quadradinho aqui usando o comando linha. É só clicar no ponto, na extremidade dessa, com a extremidade dessa, e a gente vai fechar esse círculo, não, né, gente? Esse retângulo aqui, quadrado, não sei qual é esse formato. Então, aí aqui nessa pontinha a gente pega aqui, ó, clica na primeira, usa essa como referência. Pronto. Show! Agora a gente precisa escrever nossas faixas numéricas. Aqui em cima são os números e aqui dos lados são as letras. Para isso a gente vai vir nesse comando texto, multimídia. Aí ele vai falar, especificar o primeiro canto e a gente clica aqui, ó, no primeiro canto e o canto oposto. A gente vai selecionar todo esse retângulo para fazer isso. Quando a gente faz essa seleção, ele vai aparecer esse monte de opção aqui, ó, do editor do texto para a gente colocar. Primeira coisa que a gente vai fazer é definir o tamanho. O tamanho pela norma é 3.5. Aí a gente vem na justificação e a gente vai selecionar aqui nessa justificação qual que vai ser a localização do texto dentro desse quadrado, desse retângulo que a gente selecionou. Como a gente viu lá na norma no dia, ele precisa ser centralizado, bem no meio. Então a gente vai usar a justificação centro do meio. Nisso que a gente coloca, a gente escreve o número que a gente quer escrever e fecha o editor de texto. Assim o nosso número 1 fica escrito aqui. Ó. Se a gente colocar para aparecer o... Eita, deu pau aqui. Colocar a linha, o nosso número vai ficar bem aqui no centro. A gente precisa fazer isso várias vezes, certo? Para todos os números aqui. Então a gente pode colocar... Eu vou usar uma tática, porque eu estou com preguiça de fazer isso. Então eu vou fazer aquela tática da cópia. Eu vou selecionar o texto, vou dar um Enter, vou especificar um ponto de base, e eu quero especificar esse ponto de base como sendo o centro. Ah, não estou conseguindo fazer isso. Não vou fazer isso agora, eu vou fazer isso depois. Eu vou colocar o texto, porque esse daqui é o único quadrado que é diferente, tá vendo? Eu tenho que usar um quadrado que seja igual para poder utilizar essa tática. Então eu vou vir aqui no texto, vou especificar esse canto e depois eu vou especificar o oposto. Vou colocar o tamanho de 3,5, igual eu fiz anteriormente. Justificação centro do meio e vou escrever o número 2. Não aperto o Enter que vai dar errado. Aperta fechar editor de texto. Uma vez que eu fiz isso, agora eu vou usar o truque que eu queria usar. Eu vou vir em copiar, vou selecionar o número 2, apertar Enter e vou usar como ponto de base essa parte de cima aqui, ó, essa extremidade de cima. Aí quando eu vier aqui, ó, eu só vou apertando em todas as extremidades de cima de todos os quadrados
que ele já vai colocando o meu texto centralizado. Tá vendo que no último não apareceu centralizado? Porque eu estou com o mesmo problema que aconteceu no anterior, que o último retângulo ele não é igual aos outros. Mas aqui eu já poupei meu trabalho 4 vezes, então eu venho e coloco aqui o 3, aqui o 4 e aqui o 5. No último, o único que foi diferente, eu vou colocar o meu texto, selecionar o primeiro canto, selecionar o último canto e vou colocar o meu número, a mesma coisa, 3,5, Enter, a justificação, centro do meio, o meu número 6 e fecho o editor. Assim eu fiz para todos os numerais. Do mesmo jeito que eu fiz todos os numerais aqui, gente, vocês vão fazer todos as letras aqui nesse canto aqui. Então eu vou colocar a letra A, aí eu vou fazer a B e da B eu posso copiar aqui para a parte de baixo e faço só a última que é diferente. Só para vocês não ficarem perdidos aí no futuro, quando vocês forem fazer isso, eu posso utilizar essa legenda do jeito que eu coloquei aqui, ó, e selecionar a ESC. Então eu vou fazer, em vez de fazer aqui essa legenda e fazer aqui de novo, eu só vou copiar ela. Assim eu venho aqui no copiar, vou clicar nas minhas linhas da legenda. Eu não sugiro vocês fazerem isso agora, eu sugiro vocês fazerem depois que a gente já tiver adicionado o texto. Mas eu só vou adicionar esse texto, como eu falei com vocês, na próxima aula. Então, o que vocês vão precisar fazer é selecionar todos os objetos que vocês querem copiar, dar um Enter, especificar um ponto aqui. Eu sugiro que vocês especifiquem o canto da sua margem, tá vendo? Ó? Aqui não é o canto do meu sistema de referência, é o canto da minha margem mesmo. E uma vez que eu fiz essa cópia, eu posso vir e copiar essa legenda toda para minha outra margem. E essa legenda é a mesma, no caso, para 3, para 4. Só vou copiar essa linha que foi duplicada aqui, ó. E assim eu não precisei fazer minhas duas vezes a minha legenda. Eu venho, copio a minha legenda que eu fiz uma vez em todos os meus sistemas. Pessoal, era isso, basicamente. Eu vou fazer só uma letra aqui para vocês não ficarem abandonados aqui nesse negócio, mas é a mesma coisa. Eu venho em texto. Uma vez que eu pôr o texto, eu vou selecionar minha margem. No caso, minha margem não. O meu retângulo de referência. Vou colocar o tamanho do texto, que na norma é 3,5. E vou colocar minha justificação, que é centro do meio. Uma vez que eu fiz isso, eu venho e coloco a minha letra A. E assim por diante. Era isso basicamente que eu tinha para falar com vocês. Eu sei que muitos de vocês vão fazer isso em casa, outros de vocês vão vir aqui na escola fazer. Uma vez que vocês venham aqui na escola, vocês podem falar comigo ou com o professor Valber, que a gente abre o laboratório para vocês. É isso, boa noite, bom final de semana.